plugados! Como vocês estão? Nesse plugado nós vamos abordar um tema bastante interessante e que muitos não dão a devida atenção que ele merece. Quando ele não funciona ou está desregulado, atrapalha todo o nosso dia. Tem gente que fica até de mau humor ou chega a ter dores de cabeça. Já adivinhou o tema desse plugado? Se você pensou no intestino, pensou certo. Vamos a conversar sobre modulação intestinal. E para bater um papo gostoso comigo, eu trouxe uma doutora especialista no assunto, a doutora Laís Roquette. Doutora Laís, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Plugado. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui de novo e principalmente por falar desse tema, né? Que é um tema que o pessoal gosta bastante, tem muita dúvida. Agradecido o convite. Muito obrigada, muito curioso, né? Então vamos começar o assunto você explicando o que é modulação intestinal. A modulação intestinal, ela vai ser um conjunto, né, de fatores, né, um conjunto de estratégias que a gente fala para tratar o intestino. E aí a gente trata o intestino como um todo, a gente observa, né, o trato gastrointestinal que a gente fala. Então vem desde a boca, digestão do estômago, a questão realmente, né, do funcionamento do nosso intestino e a característica das fezes. Então a gente sabe que tem muitos estudos hoje que está relacionando a importância da gente observar como que funciona o nosso intestino. O funcionamento do nosso intestino relaciona muito a nossa saúde. Então a modulação intestinal, ela vai estar agindo ali para melhorar cada vez mais esse intestino. Entendi. E quais são os sinais que demonstram que o nosso intestino está desregulado? Tem vários sinais, né? O principal é a gente observar mesmo as nossas fezes, né? O nosso cocô. Então, como que está o funcionamento desse intestino? Se a gente faz cocô todos os dias, se a gente fica vários dias sem ir ao banheiro, né? Tem gente que tem diarreia, episódios de diarreia, não sabe caracterizar porque às vezes fica muito tempo com o intestino solto e depois muito tempo com o intestino preso. Isso tudo reflete que tem alguma coisa ali alterada nesse intestino, né? Tem pessoas também que têm sintomas de refluxo. Então, às vezes, o estômago também não está muito bem, apresenta muita afta na boca. Isso tudo quer dizer que esse intestino aí está precisando de um cuidado, de um olhar especial para ele. E tem cor, aspecto, como é que a gente observa aí nossas fezes, aí nosso cocô? Tem sim, né? Quando a gente fala de intestino, a gente tem que saber a frequência das fezes. Então, se eu estou indo ao banheiro todos os dias, que é o ideal. Se a gente alimenta todos os dias, eu devo ir ao banheiro todos os dias. E aí, quando eu vou no banheiro, eu vou observar se eu tenho aquela sensação que a gente chama de urgência para ir no banheiro. Tem gente que tem vontade de fazer cocô e tem que ir correndo para ir ao banheiro. Isso é um sintoma que o intestino está um pouco alterado. A gente precisa realmente ir urgente ao banheiro. Outra característica é quando a gente faz o cocô mesmo. A gente olhar para o cocô, saber como que ele está. Se é um cocô mais ressecado, então a gente chama, né, aquele cocô bolinha, bem endurecido, que a gente precisa fazer às vezes muita força para poder conseguir evacuar, é um sinal que as fezes estão muito endurecidas, muito ressecadas. Então tá faltando o quê? Às vezes tá faltando ingestão de líquido, eu tô bebendo pouca água, então as minhas fezes estão endurecidas. Ou eu tô consumindo pouca fibra, então esse cocô tá ficando ali muito tempo parado no intestino. Quando ele fica muito tempo parado no intestino, ele vai perdendo líquido, por isso que no finalzinho ele tá preso, né? Tá mais endurecido. A característica do cocô endurecido é o que? Piorar ali a região do ânus, né? Ela pode machucar, pode levar a processo de hemorroida, ter sangramento. Então isso tudo prejudica o intestino, né? E ele vira tampão, assim, ele endurece? Pode acontecer também, né? Tem gente que tem o início ali das fezes mais endurecida e depois a gente consegue ter uma característica melhor. Então realmente ele pode ficar muito endurecido e você não conseguir fazer cocô, né? Por isso que fica vários dias sem fazer cocô, né? Tem aquela pessoa que fica 4 dias, depois faz muito cocô, né? O intestino ficou ali preso. As fezes ficaram presas, né?
O ideal é a gente ter aquele cocô que a gente chama, né, que a gente fala, parece uma característica de uma banana até. Ele sai assim bem esticadinho, com uma consistência pastosa, uma coloração marrom, característica das fezes mesmo, não é aquela cor escura, nem aquele cocô que tem um aspecto às vezes esverdeado, branco. Então observar aquele marrom característico e sentir essa sensação de alívio também depois que a gente vai ao banheiro, né? Sentir que realmente fez tudo que tinha para fazer. É o ideal do nosso intestino, né? Tem pessoas que têm muitos episódios de diarreia, que são as fezes amolecidas, as fezes não têm característica, né? Tem aquela diarreia até explosiva quando a gente vai no banheiro, né? Come alguma coisa e na hora de evacuar a gente tem explosão de gases, de fezes. Às vezes o odor dessas fezes, né, tá muito fétido, então isso é sinal que o intestino não está funcionando bem. A gente tem que observar realmente a característica dessas fezes, né, nesse aspecto que eu falei assim, né, do pastoso, de estar observando isso. Existe uma escala que a gente pode avaliar o nosso cocô, chama escala de Bristol, que ela está desenhada e especificamente a característica das fezes. Então vocês podem procurar a escala de Bristol e avaliar como que está esse intestino. Ah, entendi. E com relação a gases, a gente ter muito gás é normal, não é? Não é normal ter uma produção aumentada de gases, né? A gente tem aí a própria fermentação do intestino, então a gente vai ter gases, mas essa produção aumentada, eu digo quando a gente tem sinais de cólica, né? Sente às vezes aquele barulho na barriga, né? Fazendo aquele brom, brom, brom o dia inteiro, ou sente, né, realmente que tem gases muito preso. Ou se eu tô com gases muito fétidos, é sinal que as minhas bactérias intestinais estão fermentando muito, né? Estão desordenadas ali. Então não é normal a gente ter sintomas de distensão. Tem muitas pessoas que têm distensão, né? E esse aumento de gases com determinados alimentos. E aí a gente vai começar a observar essa sensibilidade alimentar. Então quando eu como determinado alimento, eu aumento minha produção de gases. Existem os alimentos que aumentam mesmo, né, a produção de gases, né, que já são naturalmente fermentáveis, que a gente já até conhece, né, depois de uma feijoada, geralmente a gente tem aumento dessa produção de gases, porque eu comi mais feijão, o feijão aumenta essa produção. Porém, tem pessoas que têm sensibilidade com alguns alimentos, o leite, por exemplo, né, os intolerantes à lactose, tem essa fermentação mais aumentada quando consome leite ou os derivados. Então tem que estar observando aí que o intestino não está tolerando esse alimento. Um dos sintomas é o aumento de produção de gases mesmo. Então, evitar, né, esses alimentos. Deve ser evitado, né? Quando a gente tem uma sensibilidade alimentar, é sinal que o corpo não está gostando daquele alimento, né? Então ele vai reagir, ou funcionando mais, né, tendo uma diarreia, ou aumentando os gases, ou tendo refluxo. Isso tudo é sinal que eu não estou tolerando aquele alimento. A partir do momento que eu faço a modulação intestinal, que eu faço essas estratégias para melhorar o meu intestino, muitas vezes eu volto a tolerar bem esse tipo de alimento. Ah, entendi. E falando em alimento, quais os alimentos que ajudam na melhora da modulação intestinal? Quando a gente vai pensar no que é o melhor para o nosso intestino e para a nossa saúde, a gente vai observar os alimentos naturais. Então, a melhor opção é ir para o alimento natural, né? O nosso alimento in natura. Então, comer frutas, verduras, legumes, é o que a gente sempre reforça. E no dia a dia, o que acontece? A gente vai para os alimentos industrializados, né? Muito processado, muito refrigerante, muito condimento, muito tempero, né? Muitos alimentos que já vêm prontos, congelados. Esses alimentos não fazem bem para o intestino. O intestino gosta do alimento de verdade. Então, realmente, descascar a fruta, né, comer verdura, comer legumes, isso vai ser bom para o intestino. E o plus a mais é quando a gente come fibra. A fibra é muito boa para o intestino, né? E onde que eu acho essa fibra? Então, nas cascas de fruta, a gente tem essa fibra, né? Nos cereais, então aveia, linhaça, tudo isso eu vou ter essa quantidade maior de fibra para o intestino funcionar, para o intestino ter volume de fezes para ele funcionar bem. Então, às vezes a pessoa está fazendo cocô, né, muito pouquinho, ou às vezes está fazendo, né, esse cocô que a gente falou, né, que é esse bolinha ressecada, é porque não está comendo a quantidade de legumes, de verdura que precisa.
Então não vai conseguir fazer, né, as fezes, né, numa quantidade boa. Então realmente é buscar o mais natural possível e além disso tudo a hidratação. Então manter uma boa ingestão de líquido vai ser fundamental para o intestino. Tem um cálculo, né, que faz para ingestão de água, pelo menos um mínimo? O mínimo, né, baseado ali, se você não tem nenhuma restrição, né, de questão hídrica, a gente pode fazer um cálculo de acordo com o nosso peso corporal. Então você vai pegar o seu peso e multiplicar por 0,035. Então a gente vai ter ali mais ou menos a quantidade de líquido por dia. Geralmente vai variar aí de 2 litros, 2 litros e meio, né, de ingestão de água mesmo, pra gente conseguir tomar. E outra coisa, quanto à suplementação de probióticos, quanto que ele é aconselhado? O probiótico, ele vai atuar ali nas bactérias do intestino. Então a gente tem no nosso intestino bactérias boas e bactérias ruins, né? Porém, com a nossa alimentação, né, igual eu falei, a gente comendo mais alimentos industrializados, eu não favoreço as bactérias boas morrem. E aí o intestino fica realmente mais debilitado. E aí, nesse momento, é ideal a gente fazer, né, esse processo de remodulação com o uso de probiótico, é o repor essas bactérias boas. Então a gente pode, né, tem via comprimido, tem via sachês, né, a gente repor essas bactérias. Caso eu tenha tomado algum medicamento, por exemplo, os antibióticos, né, ele realmente mata ali um grande aspecto de bactérias, que ele deve matar, né, esse é o objetivo do antibiótico. Porém, ele mata as bactérias boas, as bactérias saudáveis do intestino. Então, o ideal quando eu tomar algum antibiótico é eu repor essas bactérias com os probióticos também. Né? A gente tem no mercado alimentos que são enriquecidos com esses probióticos, né? Com esses lactobacilos, mas muitas vezes a gente precisa de uma quantidade maior. Então a gente vai ter que recorrer aí mesmo ao comprimido, né? Ou sachê desse probiótico. Posso tomar por conta própria? O ideal é você procurar um profissional, né? Procurar um nutricionista para estar te avaliando, porque vai ter a questão de quantidade e os dias que você vai tomar, né? Existem vários probióticos no mercado, tem probióticos que têm apenas 2 bactérias, mais de 5 bactérias, e aí vai variar de acordo com o seu intestino, o que está acontecendo, e esse profissional vai conseguir te orientar, né? Vai ser capaz de te orientar. Ok, muito obrigada. E existe alguma ligação entre o intestino e a nossa saúde mental, assim? Existe sim, né? A gente chama de relação intestino-cérebro. Então a gente sabe hoje que o nosso intestino ele tem vários neurônios, ele tem muitos neurônios ali, então ele é chamado de um segundo cérebro. Então esse intestino produz hormônios do bem-estar, né? Ele está envolvido ali na produção, né? A absorção de vitaminas do intestino vai ajudar nesses hormônios. Então, se eu tenho um intestino saudável, eu tenho essa produção saudável e eu tenho essa relação hormonal melhor. Então, ela vai me gerar um bem-estar, ela vai me gerar vontade ali de fazer uma atividade física, né? De sentir mais disposto, de ter a questão hormonal, né? Toda regulada. Então, tem essa relação, sim, né? Do intestino-cérebro. Uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente observa, como que o intestino influencia de acordo com as nossas emoções. Então, quando a gente está muito ansioso, né, tem alguma preparação, né, alguma coisa, vai fazer uma entrevista e às vezes fica muito ansioso, tem pessoas que têm episódio de diarreia, né? Então, a gente chama ali, né, que teve uma descompensação emocional que levou à alteração do intestino. Então, tá realmente ligado esse intestino com as nossas emoções. Tem pessoas que ficam muito ansiosas, o intestino prende, muito ansiosa, o intestino solta, né? Pra gente ver realmente que é efetiva essa relação intestino-cérebro. Então, se eu tô com algumas questões emocionais, o ideal é realmente eu observar meu intestino. Quando eu melhoro o intestino, consequentemente eu vou ter um auxílio aí nessa saúde mental, na melhora de hormônio e de bem-estar. Que bacana, eu não sabia da relação. E quando procurar, eu senti assim, entender o meu corpo assim e procurar um especialista na saúde assim para melhorar meu intestino.
Você deve procurar um profissional quando você perceber, né? Quando a gente falou aquela escalinha ali de intestino, se o seu intestino não está funcionando bem, já é hora, já é um alerta, né? Pra gente procurar um profissional. Se eu tenho ali nas minhas fezes, né, características, por exemplo, de sangue, às vezes tem gente que tem característica de muco, né? É um catarro mesmo que sai ali junto com as fezes, é um sinal que esse intestino está muito inflamado. Então eu devo procurar um profissional para me orientar. Né? E tem pessoas que têm relações até de infecções de pele, como intestino. Então a gente tem toda essa parte inflamatória está relacionada com o intestino. Tem gente que tem muita sinusite, rinite, que está relacionada com o intestino. Então não é só observar as minhas fezes, né? Se você tem características inflamatórias, doenças inflamatórias, é ideal você procurar um profissional para estar auxiliando o intestino, para estar fazendo essa modulação, né? Crianças pequenininhas é bom observar já desde a introdução alimentar se ela apresenta sensibilidade do alimento, né? Hoje em dia a gente tem muita alergia alimentar, intolerâncias alimentares, então observar desde pequenininha se a criança apresenta uma alteração intestinal, também é ideal procurar um profissional. Ai, que interessante. E assim, pra fechar assim, terminar esse papo tá tão interessante, segurar é bom, atrapalha no final da história? Então, quando der vontade de ir ao banheiro, né, o ideal é que a gente evacue ali naquele momento mesmo, né, e não querer segurar, né, o intestino para evacuar depois, né. Então, o ideal é ter um horário regular ali para o intestino funcionar. Claro que no nosso dia a dia a gente sabe, né, às vezes dá vontade, a gente não tá próximo, e aí aquela vontade passa. Né? Então, o ideal do nosso intestino funcionar é ali no primeiro momento do dia, né? Tomou o café da manhã, que ele já funcione, né? Então, a gente ter aí uma regularidade, às vezes até horário de ir ao banheiro e tudo, e não ficar segurando essa vontade, né, de ir ao banheiro. É deixar realmente esse intestino funcionar e observar se você não tem outros sintomas junto também, né? Para poder estar fazendo essa modulação aí adequada, para você ter um bem-estar, né, de todo o seu trato gastrointestinal e não desenvolver, né, outras doenças, não piorar outras doenças. Ok, muito obrigada aí pelas dicas, por participar mais uma vez aí conosco do Plugado. E Plugados, a gente vai ficando por aqui. Se cuida, observa o seu cocô, observa o seu organismo. E se você conhece alguém que esteja passando por algum desses problemas, passa pra frente esse vídeo, curta, compartilha, siga a gente aí no YouTube e no podcast, a gente tá lá no Spotify, segue a gente lá, tá? Um forte abraço, até a próxima terça-feira.